de número 1. Você pega a linha pentecostal, a linha evangélica, a linha tradicional, a neopentecostal, você tem alguns ensinamentos, algumas variantes de ensinamentos da doutrina, entende? E quando você vai para a linha do pentecostalismo, por causa do dia de Pentecostes, a linha do pentecostalismo tem que ter poder. E o poder, a demonstração é batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, gente pulando e rodopiando, rodando de um lado para outro, sabe, aquele culto abrasado, em brasas, em fogo, um culto agitado, entendeu? Um pastor que grita, um pastor que berra. Isso é na linha do pentecostalismo, isso é uma demonstração de poder. Se a pessoa, ela dentro do pentecostalismo, ela não ora, ela fica calada, ela fica ali no seu canto, ela é tida como uma pessoa fria. Aí eles já encaixam ela na linha do tradicionalismo. Ele é tradicional. Ele é tradicional, porque a linha do tradicionalismo não crê no batismo com o Espírito Santo, não crê nas manifestações dos dons do Espírito. E então eles olham para os pentecostais e diz: nós estamos fora, tudo errado. Aí os pentecostais olham para os tradicionais e diz: nós são tão frios, olha lá, tão fora também. Então algumas denominações, elas mantêm as suas linhas, as linhas pentecostais e as linhas tradicionais. E dentro disso surgiu o neopentecostalismo. Isso é teologia. Hoje eu vou falar um pouquinho de teologia. Então, quando vem a teologia, o neopentecostalismo, algumas instituições do Brasil se encaixam dentro delas. E eu poderia citar alguns nomes aqui, mas eu não vou me reter a não citar. Dentro do neopentecostalismo, movimento que surgiu no Brasil alguns anos atrás, e dentro do neopentecostalismo surgiu coisas absurdas. Por incrível que pareça, nós fizemos parte desse círculo do neopentecostalismo. Nós fizemos parte. E nós vimos muitas coisas, eu presenciei muitas coisas, por andar muito, por viver muito e estar sempre em congressos e convenções. Eu vi algumas coisas, eu presenciei com os meus olhos e também ouvi muitas coisas, entende? De pessoas contarem o que faziam para atrair pessoas. Eu lembro de uma história de um pastor que foi para o monte, consagrou um azeite e prometeu para o povo, ungir o povo com esse azeite, e no dia esqueceu o azeite, tinha um litro de pinho-sol no púlpito, uma garrafinha de pinho-sol, e ele catou aquela garrafinha de pinho-sol e saiu ungindo o povo, falando que era azeite. Prometido, esqueceu. Então ele pegou a garrafinha de pinho-sol e saiu ungindo as pessoas com pinho-sol.
conheci a história de um homem também que os cultos dele, as reuniões dele, era lotado, eram multidões, por causa das revelações que ele fazia. E um dia alguém descobriu um truque, porque uma mulher quase morreu na reunião dele. E ele tinha um tal do choque santo, mas ele tinha um fio de eletricidade na mão dele, e que dava uma descargazinha. Então ele vinha e tocava nas pessoas. Quando ele tocava nas pessoas, essa descarga vinha e dava um choque, e a pessoa achava que era o poder de Deus. E como o truque dele foi descoberto, é que derramaram água e a mulher estava descalço. Quando ele levou a mão, foi uma descarga muito forte e essa pessoa quase morreu. E então descobriram que as coisas que ele fazia era falcatrua. Então tem muita coisa assim. Você abre hoje as páginas sociais. Eu vi um recentemente, um cara pegando um copo com água, ele bebeu, colocou água na boca. Então ele tem esse vídeo. Se eu pedir para projetar aqui, ele será projetado. E o pastor então fica jogando essa água da boca dele na boca e na cara das pessoas que ali estão, como forma de demonstração de poder, de unção, e por aí vai. Entende, queridos? Então são muitas demonstrações, muitas coisas desconexas. E 15 anos atrás, os meus olhos foram sendo abertos para muita coisa. E eu comecei a ser um questionador de muitas coisas. Eu via pessoas questionarem, mas por estar no círculo e ser participativo, eu acreditava, eu defendia. Até que os meus olhos foram sendo abertos e eu comecei a ser um questionador de muitas coisas. E eu passei a questionar muitas coisas num círculo que eu vivia, do porquê se andar em cima de um sal grosso, descalço, aquelas pedras pontiagudas de sal, para receber uma libertação, receber uma cura. E os meus olhos foram sendo abertos dessas coisas quando eu comecei a ler alguns livros. E um livro que fez a minha mente abrir foi quando eu li O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. E eu entendi que o nome de Jesus é suficiente para muitas coisas, que através do nome de Jesus não precisa se inventar. E uma coisa que eu também creio muito é na manifestação do Espírito, porque os dons são 9. E manifestação é quando o Espírito quer. O Espírito, ele pode se manifestar aqui no nosso meio? Pode. Como ele já fez isso aqui. Se manifestar, de orar, pôr a mão, fazer algo. Eu não descreio nisso. Manifestação. Quando você olha para Jesus, tirando a saliva, colocando na língua de um gago para ele falar, aquilo foi uma manifestação do Espírito. Aquilo ali não era para subtrair aquilo ali e eu tornar aquilo uma doutrina. Agora eu vou tirar a saliva minha e vou colocar. Não, aquilo foi uma manifestação do Espírito Santo através de Jesus. Para aquele milagre, quando Jesus colocou 2 dedos dele, os 2 dedinhos, nos ouvidos de um surdo para ele ouvir. Então, houve algumas manifestações do Espírito, mas não são doutrinas. Então, dentro do neopentecostalismo, essas coisas, essas manifestações foram pegas e tornaram-se doutrinas do cristianismo. E pessoas vivem em torno disso. Então, quando não há esse tipo de manifestação mais, como é o nosso caso, o que as pessoas fizeram? E eu estava conversando com um pastor ontem, eu estive com um pastor da onde nós saímos,
conversando com ele, o pastor que está aqui, e ele dizendo isso, que ele também está deixando essas coisas, e hoje ensinando o evangelho. Então ele percebeu que o povo está se afastando. Por quê? Porque querem um meio rápido, querem algo fácil, algo que você faça assim, ó, um passe de mágica, um estalo de dedos, e as coisas se resolvam, elas venham resolver. Por as pessoas estarem desesperadas querendo isso, as pessoas correm atrás, e há um evangelho que ensina isso. Há um evangelho que, se você buscar, você vai ficar rico. E aí, quando a gente fala isso, usa esse tipo de palavra, o que vem na cabeça das pessoas: isso é na Igreja Universal. Não, irmãos, não é na Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é para todo lado. É a mensagem que é pregada. Você vir para Jesus, você vai ter sua casa própria. Não é só universal, irmão. Mas as pessoas levam lá. Mas existem outras denominações que fazem o mesmo. Irmãos vieram de denominações assim. Se você vier para Jesus, a sua vida vai mudar. E a mudança que você vai ter é uma mudança terrena. Esse tem sido o evangelho dos dias atuais. Todos que vierem para Jesus vai ter uma vida transformada, vai ser próspero, vai ter o seu carro, vai ter a sua casa, vai ter riqueza, vai ter proteção. Sim ou não, querido? Sim ou não? As canções dizem isso. Você abre o Facebook, você recebe mensagens assim. O grupo que o Paulo criou com outros irmãos, Primeiro Amor, de vez em quando eu vejo esse tipo de mensagem lá. De vez em quando manda isso no nosso grupo do WhatsApp, Facebook. Que esse trem de corrente, irmão, se mandar aqui de trem de corrente para mim não. De vez em quando eu recebo uns trem assim: leia isso aqui e repasse para 7 pessoas para o seu dia ser abençoado. Eu não preciso disso para o meu dia ser abençoado. Meu dia está abençoado e é abençoado desde o momento que eu aceitei e recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E o seu também. Nós não andamos mais debaixo de maldição, nós andamos debaixo de bênção. Porque se nós aceitarmos essa ideia de que nós andamos debaixo de maldição, que nós estamos amaldiçoados, então eu firo o Cristo da cruz, eu apedrejo ele na cruz dizendo: seu bobão, o seu bobão, porque eu estou crendo em algo que ele quebrou a maldição da terra quando ele usou a coroa de espinhos. E eu já ensinei isso aqui. Quantos foram crucificados, mas só ele usou a coroa de espinhos? Por que a coroa de espinhos? Porque em Gênesis 3,18 Deus falou para Adão: a partir de agora a terra é amaldiçoada por sua causa, e dela vai nascer espinhos e ervas daninhas. Então ele usou a coroa, a maldição, levando na cruz, quebrou. Não somos mais amaldiçoados, isso era condição. Na nossa posição nós somos abençoados, irmão. Somos filhos. Imagina um pai abençoado com um filho amaldiçoado. Que trem louco é esse? Ele é santo e faz um pecador santo. Ele é justo e faz um pecador justo. Quando em Jesus na cruz do Calvário, as marcas, ele levou sobre si toda a maldição. Eu não corro atrás de paz, porque paz era o castigo que ele sofreu, porque o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele.
por suas pisaduras fomos sarados. Não quer dizer, paz, irmão, é uma posição, não é um sentimento. Aí eu fui no culto, senti uma paz. Não, irmão, paz é uma posição que eu tenho diante dele, com meu Pai, um livre acesso com ele. Não é um sentimento de alívio. Não. Vocês querem ver com Bíblia? Quando Paulo e Silas estavam dentro da cela, eles tinham apanhado demais, estavam ensanguentados, machucados, presos. E perto da meia-noite, o que acontece? Lá estão eles em paz com Deus, cantando, louvando e orando. E o que aconteceu? Um terremoto sacudiu o lugar, sim ou não, irmãos? Posição de paz. O carcereiro tira eles para fora, cuida das feridas dele. Então, quando você olha hoje o que é ensinado, o que é tratado, e por isso nós apanhamos, por isso nós recebemos críticas pelo nosso estilo hoje, pelo nosso posicionamento hoje, dentro daquilo que nós ensinamos, que é a Bíblia, nada mais do que a Bíblia. Então muitos gritam, se enraivecem com isso, iram, mas foi assim com Paulo, foi assim com ele. Então esse evangelho que diz que tudo vai ficar bom, irmãos, não é verdade. Isso não é verdade. E eu queria que você atentasse para esse texto, porque de vez em quando há umas variantes no meu espírito, do Espírito Santo de Deus. Recentemente houve um encargo muito grande sobre mim para me falar sobre o arrebatamento. E agora está vindo um encargo sobre mim para me falar sobre você se preparar para algo pior que vai vir. Que mensagem! Quem que ouvi isso? Para você estar atento, eu começar para o Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Eu vou lendo e você vai passando depressa, tá, irmão? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo. Veja, o Apocalipse significa revelação, e é o final dos tempos. Todas as linhas teológicas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, eles são unânimes em crer que esse livro, Apocalipse, é o final dos tempos. E o próprio versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos. Servos de quem? De Jesus Cristo. Os acontecimentos que em breve devem se realizar. E que ele quem? Jesus, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Então olha isso, irmãos. Ele está trazendo uma revelação para João dos acontecimentos finais, de tudo que vai suceder. E aos seus servos, servos de quem? De Cristo, porque há duas coisas: na presença de Jesus você é servo, na presença do Pai você é filho. Quando você está na presença de Jesus, você é servo. Mas quando você está na presença do Pai, você é filho. Entendeu? Sim ou não? Próximo versículo. O qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Próximo. Bem-aventurados que leem
bem-aventurado, ou como é feliz os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Entenda, irmãos? Bem-aventurados os que leem, ler você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Pegar, abrir. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia. Veja que o Apocalipse é uma profecia. O povo fica procurando profecia. E aí vem os atuais, os falsos profetas profetizando coisa fora da verdadeira profecia. Como foi esse senhor do dia 30 de março, diz que Deus falou com ele, e tantos outros que saem por aí dizendo que o Senhor lhe deu uma profecia, que vai acontecer isso, estão fora da verdadeira profecia. E por que acreditam? Porque não leem, não ouvem a verdadeira profecia. Está aqui das coisas que vão acontecer, das coisas que vão suceder. E aí quando você olha para essa profecia aqui, do qual eu vou falar dela, você vê que dentro dessa profecia, a única coisa boa que tem é o arrebatamento da igreja, porque o resto, irmão, é caos, caos em cima de caos. Próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Entenda isso, veja, ele não é mais o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito. Agora ele é o primogênito dentre os mortos, porque o único que ele tinha veio e morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Lembra que quando eu ensinei aqui da fase da ressurreição, a primeira ressurreição, que ela tem 3 fases. A primeira fase, ela se dá com Cristo. Veja, ele é o primogênito, é primeiro dentre os mortos. Ele foi o primeiro. A segunda fase, os segundos a ressuscitarem serão os santos da igreja de Cristo, que morreram e que serão ressuscitados para o arrebatamento da igreja. E a terceira fase é a dos irmãos que vão morrer na grande tribulação, nos 7 anos da grande tribulação. Esses irmãos vão morrer aqui, vão trocar a sua vida por Cristo. E João vê eles e pergunta assim: quem são aqueles lá debaixo do trono, com as suas vestes manchadas de sangue? Não eram poucos. O Senhor falou: aqueles foram os que não trocaram, foram os que trocaram a sua vida por causa do meu nome. Então nós estamos lá, a igreja está lá em cima com ele na tribulação, e ela está acontecendo aqui, e eles estão morrendo. E aí então, quando o Senhor descer, depois de 7 anos com os seus santos, para aprisionar Satanás por 1000 anos, e ele governar na terra por 1000 anos, um dia de Deus, para ser a dispensação do milênio, esses irmãos que morreram na grande tribulação, eles vão ressuscitar também. Aí fecha a primeira ressurreição, as 3 fases. Porque aí vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição daqueles
que serão ressuscitados para o juízo, que está em Apocalipse 19, no dia do juízo do grande trono branco. Desde o primeiro até o último, os que estão mortos, aí ele diz: o mar vai devolver os seus mortos, deu a morte, eles vão estar diante, e vai vir o juízo, eles ressuscitarão para o julgamento, para passarem às claras o que eles fizeram. E nesse dia, sabe quem vai ressuscitar para ser julgado, para o juízo? Sabe o rico de Lázaro? Sabe o rico de Lázaro, irmão? Sim ou não? E nós pregamos a história dele. Ele vai passar e vai ressuscitar na segunda ressurreição. Isso é profecia. E ela está aqui. E o povo fica aí caçando pelo em ovo, caçando canga em grilo. E muitos falsos profetas surgirão. E o povo está atrás de falsos profetas. Por quê? Porque querem algo para viver bem. Quer uma palavra que diz: não, você vai vencer, você vai conquistar, seu problema vai ser resolvido. Mas essa não é a mensagem central daquilo que está por vir, irmão, do juízo. Ai, é o que diz no livro de Apocalipse. Ai. Então o anjo bradou: ai dos seres da terra. Entendo o que eu vou dizer. João está onde? Aonde o apóstolo João está? Em uma ilha. Procurei, irmãos, ilha de Patmos. Uma imagem, vamos projetar aqui. O apóstolo João está preso em uma ilha. Os outros todos já haviam morrido. Os seus companheiros, Mateus, Tiago, Pedro, e ele é o último dos apóstolos do Cordeiro, e ele está preso em uma ilha por causa do testemunho, por causa do evangelho. Ele está o que, irmão? Preso. Olha esse evangelho. Ele está preso por causa dele. Ele está preso por causa do testemunho de Jesus. O apóstolo que colocava a cabeça sobre o peito de Jesus e escutava os batidos do seu coração, está preso. Ilha de Patmos. Aqui tem essa imagem. Pega essa aqui. Isso. Vamos ver se vai aparecer. Apocalipse 1. Olha a ilha de Patmos. Vê ela aí. Põe o dedo, põe a mãozinha em cima dela. Aqui. Não dá para ver, mas é a ilha aqui. Uma ilha. Veja, irmão, como é que um homem desse foge de lá? Como é que um homem desse sai de lá? Isolado por causa de Jesus. Correto? Pega aí agora, parte, vai para o YouTube, parte desse Paixão de Cristo. Aí, Paixão de Cristo não é do Apóstolo Paulo. É esse do filme aí, fazendo favor. Procura aí a hora que Paulo é colocado, a cabecinha dele lá para ser degolado. Está lá. E ele saiu de onde? De dentro da prisão, que era um buraco no chão. Um buraco sem luz, porque quem assistiu o filme,
Quando ele é tirado de dentro lá, vários dias ele estava lá dentro daquela cela, aquele buraco escuro, sem luz. Então ele sai assim, sendo ofuscado pelo brilho do sol, ele não conseguia abrir os olhos, feria, agredia, porque vários dias preso numa cela. Estou citando esses dois homens. O homem que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o Espírito Santo permitiu esse testemunho dele. O Espírito Santo assinou e deixou ele escrever nas Escrituras. E o mundo inteiro. Quantos minutos? É um menorzinho que tiver aí. Em tempo. Hã? Põe esse aqui, aí você vai lá pro finalzinho. Já pega lá no finalzinho. A hora que ele é levado. Aí, olha, esse momento aqui ele está saindo dentro da prisão. Volta, o Plínio. Aí, ó, ele está saindo de dentro da prisão. Vendo como a imagem distorce? É porque ele estava numa sala escura. E agora ele vem para a claridade. Agora vai para o final do vídeo. Quando ele é levado para ser decapitado. Tira o som, né? Aqui, libera o som. Mas não, então beleza. Esse é o momento. Olha lá, ele com a cabecinha. Olha lá, o carrasco vai cortar a cabeça dele. Trava. Eu te pergunto, irmão, o que esse evangelho aqui tem de diferente desse de hoje? Que esses aqui davam a vida por Jesus, morriam por ele. Os de hoje querem. Então o evangelho foi mudado. Tá tudo bagunçado. Tudo. E esse evangelho dessa época, o evangelho preparou esses homens. E você vai para o livro de Hebreus, você vê as mulheres que perderam os seus maridos, homens que perderam filhos, casa, tudo, mas não negaram Jesus. E nos dias atuais tem gente sim, vai para fora, lá nos países árabes. Há uma matéria que eu li essa semana, como multiplicou a perseguição aos cristãos. Nego que fala: não, pode tirar minha vida. Eles foram forjados, eles foram preparados para morrer por Cristo. E os de hoje, irmão, um bando de frouxo. Nós somos um bando de frouxo. Não precisa bater no peito e falar: esse pastor aí, não, irmão, se sinta mesmo que eu estou falando. Um bando de frouxo. Você que está me assistindo é frouxo. Os pastores de hoje é frouxo. Os pastores querem fazer as coisas aqui, ó. Vai para a rua para você ver. Cadê esse? Bate no peito, se gava, irmão, não tá com nada não, irmão. Pastor da cidade, dois, falou para mim da minha situação que aconteceu. Eles falaram para mim, eles falaram para mim assim, ó: eu não suportaria isso aí que você passou, não. Eles falaram para mim: não, eu não suportaria isso aí, não tem estrutura para isso aí, não. E são pastores. Ora, irmão, se não tem estrutura para uma situação financeira, imagina vendo alguém pegar o filho e falar assim: ó, nega Jesus, isso não morre. Você tem estrutura para isso, irmão? Esses maridos aí, só se o cara não quiser mais a mulher. Não, pode cortar a cabeça dela. Ou nega Jesus, a sua mulher tem a cabeça arrancada. Filho, você vai perder o que você tem, as coisas que você adquiriu, porque assim foi. No Império Romano, foi aqui, ó, com Nero, botou fogo em Roma e culpou os cristãos. E
considerava Paulo o líder deles, um homem de alta periculosidade. A igreja vivia escondida. A igreja vivia escondida, tanto que quando Lucas foi salvar o filho do soldado lá, ele falou: olha, você me confidenciou algo e você vai nesse lugar aqui, eu vou te revelar onde estão os meus irmãos, escondidos. Quando eles viram que eram os soldados, ficou tudo com medo e começou a perguntar: quem é fulano, quem é Áquila, quem é Áquila, esposo de Priscila. Ele ficou meio assim. Quem me mandou foi Lucas. E ele passa o documento, porque eles estavam escondidos, irmãos. Eles estavam adorando Jesus, servindo Jesus escondidos, não em público, não com a liberdade, e hoje nem com liberdade. Não, nem com liberdade vão. Imaginem quando vier uma perseguição. E eu disse isso aqui: tiraram os cultos presenciais, pois liberaram. Em alguns lugares foram tiradas as lives. Nem live vai ter. E se tirar a Bíblia de você, o que você tem? O que você tem dentro de você? E aqui está João na ilha de Patmos, preso por ser testemunha de Jesus. E olha, irmão, tem gente querendo ver Jesus no prédio, querendo ver Jesus no culto, querendo ver Jesus manifestar. É ou não é? Mas aí eu tenho lido aqui as Escrituras, eu tenho buscado aqui Jesus manifestando em culto, e eu não encontrei não. Sabia que nos cultos bíblicos, você vai lendo aqui as reuniões que eles tinham, eu não vi nenhuma manifestação de Jesus aparecendo em culto. Alguém que lê a Bíblia aí já encontrou? Já viu? Não, irmão. Mas fora de culto, em situações adversas, Jesus se manifestou. Jesus se manifestou a Paulo, Jesus se manifestou a Pedro. Jesus agora aparece para João numa ilha chamada Patmos. Fala com ele, fala: escreve 7 cartas aí, meu amigo, nas horas de dificuldade. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas olha o que diz o texto. Vamos para o versículo 9. 1:9. Olha o que ele vai falar. João, eu, João, irmão e vosso companheiro de quê? De quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Evangelho de Cristo é sofrimento mesmo. O Evangelho de Cristo, quem quer viver por Cristo mesmo, é sofrimento. É ser perseguido mesmo. E eu fiquei analisando hoje, meditando um bocado de coisa, e eu vi como os cristãos de hoje têm medo e têm vergonha de falar que é de Jesus. E tem. Eu não vou generalizar todos não, mas tem. Conhece a história do obreirinho lá do pastor? Deu a idade, 18 anos, era um irmãozinho sempre lá nas reuniões. E ele chega para o pastor e fala: pastor, estou indo para o exército. O pastor ficou preocupado: esse menino lá vai chegar lá e vai envergonhar o nome de Jesus. E o pastor chama ele e fala: irmãozinho, chega lá, não envergonha o nome de Jesus não, fala nada não. E o menino foi para o exército, o irmãozinho. 4, 5 meses depois o menino aparece na igreja. O pastor: e aí, irmão? Como é que tá lá? Falou: pastor, só pode ficar tranquilo,
que eu não envergonhei o nome de Jesus. Ele falou: o que você fez? Ele falou: eu não falei nada, fiquei calado e fiz tudo que eles fazem. Tudo que eles fazem lá eu faço. Não envergonhei o nome de Jesus não. Ninguém lá sabe que eu sou crente. Eu faço tudo que eles fazem. O que ele deu a dizer para o pastor? Que ele pecava, ele mentia. Sim ou não? E assim está hoje. Sofrimento, eu, João, irmão, e vós, companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha porque ele estava lá, preso por causa da palavra de Deus. Qual palavra? Por causa da palavra. Olha como isso aqui era poderoso para eles, e o quanto eles temiam a esse livro, a palavra. Hoje nós temos eles escritos, né? Mas eles não tinham. Mas por causa daquilo que saía da boca deles, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja, e do testemunho que ele dava acerca de Jesus. E qual tem sido, irmão? Hoje eu não posso bater nesse público, né? Vocês me policiou mesmo, né? Qual tem sido o nosso testemunho acerca de Jesus, como igreja dele? Como as pessoas têm olhado para nós? Como tem sido o teu testemunho de esposa, de esposo, de filho, de filha, de cristão? Como tem sido isso quando você entra nos lares, no local de trabalho, quando você sai, o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam? Quando é mentira e verdade, tudo bem, você, glória a Deus do céu. Mas e quando falam verdades a seu respeito? Como foi agora, semana passada, um tal dito pastor na cidade, um que bate no peito e diz: eu sou pastor, eu sou pastor. Pintou a cara, foi para a porta do cemitério assustar as pessoas. E numa dessas levas, uma mulher estava com as crianças, assustou, saiu correndo, deixou o seu celular cair, estragar. E alguém se sentiu ofendido, uma pessoa do bairro se sentiu ofendido com isso, publicou e perguntou se alguém mais se sentiu ofendido. E quis mover ou vai mover uma ação contra o dito pastor. E ele foi então, fez uma live esculhambando a mulher. E ele bate no peito: eu sou pastor. Pastor de quê, irmão? Isso é posicionamento de pastor? Hã? Quem sabia disso? Levante a mão. Desse acontecimento. Você sabe disso? Não? Alguém ficou sabendo? Ninguém de vocês ficou sabendo disso? Semana passada. E aí alguém me ligou, aí um irmão do nosso ministério me ligou, porque a família perguntou para ele se eu fazia parte do conselho, queria levar o caso até o conselho de pastor para porque se o ministro participasse, expulsar do conselho de pastor. Um cara desse tem misericórdia. Agora eu lhe pergunto, irmão, e você? Que alguém te pega lá no seu serviço, vendo no seu celular, se você está lá, o que você está vendo? E alguém chega por trás e vê o que você está vendo? João está preso na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Uma irmã me perguntou recentemente: pastor, por que o senhor deixou, o senhor não tem mais assim afinidade com esse pastor? E eu pus umas regras na minha vida, assim, tem hora que dói, assim, é uma briga, assim, sabe, constante comigo, para não falar nada. Eu falei: eu não vou falar, não. E ela defendia o cara. Eu falei assim: não, beleza, mano, o tempo é juízo, você vai ver.
não é que é juiz mesmo? E ela chegou em mim e falou: pastor, agora eu sei porque que o senhor se afastou. Eu falei: o que você viu? Aí ela começou a me contar uns casos. Não, você viu? Então tá, beleza, isso aí pra mim não me edifica, não quero saber disso mais não. É sim, irmão. E eu simplesmente sigo a Bíblia. A Bíblia manda eu afastar de pessoas assim, sabia? A palavra de Deus manda você se afastar, excluir, não dar paz do Senhor, não comer com elas. É o que eu faço, eu obedeço as Escrituras. Parece ser muito contraditório, não, mas eu sigo a doutrina de Cristo. Próximo versículo. Para terminar, queria dizer que meu tempo acabou. Veja, e no dia do Senhor, para o judeu o dia do Senhor era o quê? Sábado. Então era no sábado, no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito. O E está com letra maiúscula. No Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz. Veja, irmão, no dia do Senhor, o que João estava fazendo? Verdadeiramente ali em Pátimos, na ilha, se dedicando ao Senhor, na prisão, irmão. Ele não deixou de adorá-lo, de reverenciá-lo, estando na prisão. Ele continuou com seu culto ao Senhor. Veja, um culto ao Senhor. Ele estava cultuando a Deus, sim ou não, irmão? Porque culto, irmão, pode ser coletivo ou individual. Culto ao Senhor. Ele estava cultuando a Deus. Achei-me exaltado no Espírito no dia do Senhor, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta. Próximo, que dizia: escreve em um livro que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Um dia eu disse aqui que eu já perguntei ao Senhor por que Ele escolheu essas 7 igrejas da Ásia Menor. O que havia na Ásia Menor? Qual é a mensagem da Ásia Menor? No tempo oportuno do Espírito ele revela. Eu ainda estou esperando a resposta de papai. Por quê? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E entenda, e lá vem começando. Éfeso, ela tem, a tradução tem uma palavra, Esmirna outra, Pérgamo outra, Tiatira. Sabia que as 7 igrejas formam uma frase? As 7 igrejas formam uma frase. Em breve eu vou trazer para vocês uma frase. Você pega a tradução, forma-se uma frase. Como está você com Deus? Está tudo bem? Está tudo veruel? Está tudo gold? Se prepare, irmão. Fica firme, que a tendência não é acabar não. Dores na família, dentro de casa. O Senhor prometeu nos livrar? Prometeu. Mas minha oração para a igreja, a minha mais da Alessandra, para vocês, sabe qual tem sido? Que a fé de vocês não se desfaleça. Que a fé de vocês não se desfaleça. Que a fé de vocês não se desfaleça. A fé de vocês não se desfaleça. Paulo decapitado, João na ilha de Pátimos, tudo por causa do testemunho de Jesus. Por causa do testemunho. Existe um homem guerreando nessa nação. Contra um
acontecer dias que você só terá Ele. Você vai só ter esse livro, a palavra que tem nele, a palavra da fé. João não tinha nenhum dos livros. Você sabe o que eu acho interessante aqui nesse texto? É que o Senhor chegou para João e falou: escreve um livro. Ele estava preso, irmão, na ilha de Patmos por causa do testemunho. E a ordem foi: escreve um livro. E ele escreveu esse livro? Escreveu ou não? Escreveu aí, o Apocalipse. Mas em que, no que? Como foi providenciado para ele escrever? Aí é que entra os mistérios de Deus.